A paz do Senhor, professores. Aqui é a professora Lidiane. Espero que todos estejam bem e nós vamos trabalhar agora a lição de número 6, que fala Promessa de Cura Divina, da nossa revista quarto trimestre 2024. É um tema maravilhoso, é um tema que acredito que todos nós já tivemos alguma experiência ou conhecemos alguém, que passou por uma experiência de cura divina. É um tema onde há uma demanda muito grande nas igrejas, Quem não pede oração por um enfermo, quem não está orando por um enfermo, Então é um tema onde a gente vai ter bastante conteúdo, bastante reflexão para tratar nas nossas aulas. Então, que os professores entreguem essa aula nas mãos de Deus, na direção do Espírito Santo, que vocês sejam revestidos de toda a graça e amor de Deus para consolar, para orar, pelos enfermos, pelas famílias que estão orando por enfermos, para que a igreja possa avançar no seu ministério, porque nós vamos aprender, vamos ver os textos bíblicos que dizem que Jesus cura sim. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não há doença que Jesus não possa curar. Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então, esse é um tema maravilhoso, esse é um tema muito pertinente para esse tempo, e eu oro para que os professores tenham a sabedoria, durante as aulas, acolham, o coração dos feridos, dos enfermos e dos parentes, e amigos que estão orando e intercedendo por alguém. Amém? Que essa aula seja uma bênção, um divisor de águas para cada congregação. O texto áureo, nós vamos ler ele tanto na Almeida Revista e Corrigida, quanto na Nova Tradução na linguagem de hoje. No subsídio, que é enviado junto para vocês no PDF, já está as duas versões. Então vamos ler o texto áureo. Verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53:4. No entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando, era a nossa dor que Ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Essa é a versão da Nova Tradução da linguagem de hoje. Na lição, na revista, eles dão 3 ordens, ali de tópicos, para que os professores venham ministrar. Então, ele começa falando sobre a promessa da cura divina, depois fala da origem, das consequências da doença no mundo, como que entrou, qual que é a origem das doenças na humanidade. E depois fala que Jesus Cristo cura sim, vai falar sobre a autoridade de Jesus para curar qualquer tipo de doença, seja ela de que ordem for. Eu gostaria de deixar os professores também à vontade para mudar a ordem da revista, tá? Pode ser que seja mais didático começar pelo tópico 2, falando sobre a origem e consequência das doenças no mundo, depois ir para o tópico 1, a promessa bíblica da cura, e por fim, finalizar com o tópico 3, mas os professores fiquem à vontade. Aqui a gente vai seguir a linha, a cronologia aqui da própria revista, vai seguir a revista na íntegra, mas os professores fiquem à vontade. O importante é ser didático, passar todo o conteúdo em sala de aula e abrir espaço, principalmente para perguntas, para dúvidas e interação, tá? dos alunos. Então, vamos lá. Tópico 1
promessa bíblica da cura divina, fala sobre a profecia messiânica de Isaías 53, né? Esse é um texto muito conhecido, né? E que lá em Mateus 8, o evangelista Mateus, ele faz uma hermenêutica do texto, né? O que é hermenêutica? É a interpretação do texto. E nós, né, que somos cristãos, né, que servimos ao Senhor Jesus Cristo, cremos que Jesus é o Filho de Deus, a nossa chave hermenêutica é Jesus Cristo. Então a gente lê toda a Bíblia a partir da lente de Jesus, a partir da interpretação de quem Jesus é. E Mateus faz isso, né? Quando Jesus cura a sogra de Pedro, né? E ele diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então já havia uma promessa, né, de que o Messias viria, de que o Salvador viria e que ele iria salvar, curar, né, toda a humanidade das suas dores e enfermidades. Então Mateus, ele afirma que Jesus, ele é o cumprimento dessa lei, né? Dessa profecia. Em Jesus essa profecia se cumpre. Ele é aquele que haveria de vir, né? Ele tomou sobre si todas as nossas dores, doenças, enfermidades. Então aqui nesse tópico é importante o professor falar, né, sobre essa profecia e o cumprimento dessa profecia, né, a partir da encarnação de Jesus. No tópico 2, né, ele fala sobre o cumprimento, né, profético, né, usando o próprio texto aí de Mateus 8, e o convite, né, a orientação a que os ministros, né, orem pelos enfermos. Aqui Jesus fazendo isso e autorizando a igreja a fazer o mesmo em nome dele, né? Então é o chamado da igreja, o propósito da igreja, né, de ser como Jesus e fazer as mesmas obras que Jesus. Então, se Jesus curou e a igreja crê na obra de Jesus, ela tem a autoridade para orar pelos enfermos e profetizar cura em nome de Jesus, curar em nome de Jesus, tá? Aqui, nesse item ainda, né, é importante a gente destacar que o poder de Jesus para curar, ele é ilimitado, né? Não tem limite para o agir de Deus, para o poder de Deus, tá? Jesus pode curar tanto doenças físicas como câncer, como um resfriado, um Covid, como também doenças, né, de ordem psicológica, como depressão, ansiedade, burnout. Então, todos os tipos de doenças, não há limites para o poder de Deus. Nós cremos que Jesus faz milagres. Nós cremos que Jesus tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra para curar todo e qualquer tipo de doença. Nós lemos os evangelhos, nós vimos quantas pessoas que Jesus curou. Jesus curou a cegos, curou paralíticos, Jesus ressuscitou mortos. Não há nada que o nome de Jesus não possa realizar. Amém? E aqui também a gente queria, como eu posso dizer, estimular os irmãos a alguns debates, né? Como eu falei no início, esse tema de cura e enfermidade, ela atinge quase que 100%, né, da humanidade. Não vou nem dizer apenas os cristãos, aqueles que vivem no ambiente de igreja, mas a todos. Quem nunca, né, ficou doente, quem não conhece alguém que está doente, quem não está orando, intercedendo por alguém. Então, a gente criou aqui no material, né, PDF, algumas tensões que podem servir de debate na hora da aula. Então, vamos lá. A promessa de cura é somente para os salvos? O que vocês acham?
Dá um tempo para os alunos perguntarem sobre isso, para eles responderem, né, sobre isso. Será que essa promessa que Jesus levou sobre si é somente para os salvos? O que vocês acham? Não, né? Jesus, ele cura independente da fé, né, da raça, né, da cor. Jesus cura a todos, todos, todos. Não há limites para o poder de Deus, amém? Então, nessa promessa, ela tem salvação e ela tem cura de enfermidade. Toda cura é uma ação divina? Toda cura é uma ação divina? O que vocês acham? Também não, né? Tem cura que é algo natural, o homem, né, operando na medicina, né, com medicações, com instrumentos. Tem curas também que é o inimigo das nossas almas, que atua com o objetivo de enganar ou manter aquela pessoa no engano. E tem a cura que vem através do nosso Senhor, que cumpre propósitos, né, pedagógicos também, de nos ensinar algo, fortalecer a nossa fé, fortalecer a fé de outros e principalmente glorificar o nome de Jesus. Deus só cura enfermos através da fé do enfermo? Deus só cura através da fé do enfermo? Não, também, né? A fé, quem não, por exemplo, né? Quem me conhece sabe que meu filho Gael nasceu prematuro de 6 meses, né? 26 semanas de gestação, ele ficou muito mal e hoje ele está aí com 2 anos, super esperto, uma bênção em nossas vidas. E foi a nossa oração, a oração da igreja. Ele mesmo não sabia, né? Era incapaz, né, de orar por ele mesmo. Então, capaz de expressar qualquer tipo de fé. Então, não depende só da fé de quem está enfermo. Deus pode curar através da fé de um parente, da fé de um amigo e, pasmem, até sem fé, porque Deus é soberano. A vontade de Deus é soberana. Deus faz do jeito que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer e com quem Ele quer, né? Então, Deus, embora a promessa da cura, ela tenha uma condição de ter fé, a soberania de Deus, ela ultrapassa, né, sobrepõe todo e qualquer limite. A gente não questiona, a gente adora a Deus, porque Ele é Deus. Amém? No material em PDF também a gente deixou alguns textos que de referência eu oriento que os professores leiam, né, e meditem nesses textos, apliquem eles em sala de aula, que falam sobre promessas de Deus de cura e na área da saúde, tá bom? O que é importante a gente também deixar logo no início da aula, que o propósito de Deus na vida de uma pessoa, ela se cumpre num corpo, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, o propósito que Deus tem na minha vida, na sua vida, né? Como teve na vida de Paulo, de Pedro, como teve na vida dos nossos antepassados e como tem na vida dos nossos filhos, ela se cumpre num corpo. E esse corpo, para cumprir esse propósito, ele precisa estar saudável, amém? Tanto o corpo físico quanto de ordem psicológica, né? No campo da mente. Uma pessoa que é saudável, né? Na sua alma, na sua mente, tem emoções equilibradas, emoções saudáveis, ela cumpre sim um propósito de Deus com maior excelência, né? Então Deus quer nos curar tanto das nossas doenças interiores, da nossa alma, nos livrar das nossas limitações, das nossas incapacidades, dos nossos medos, né? Alinhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? E no nosso corpo trazer saúde, vigor, vitalidade, para que a gente cumpra e viva
todo o propósito de Deus na nossa vida. Amém? No tópico 2, a gente vai falar sobre a origem e a consequência das doenças no mundo, né? Então, como aconteceu, né? Como se deu a doença na humanidade? A gente entende, né? A gente sabe que ela vem a partir do pecado, né? Do homem lá no Éden. Então, nesse momento em que o homem peca, se afasta da presença de Deus, se afasta de Deus, o homem ele é sentenciado à morte física e à morte espiritual. Então, nesse momento, né, o homem fica vulnerável, entra, né, o pecado começa a dominar a humanidade, né, passa a ser senhor da humanidade, o homem vira escravo do pecado, né, e consequentemente a legalidade, né, e as ações, né, do mal na humanidade começam a afligir toda a humanidade. Então, a origem do pecado, da doença, está no pecado da humanidade. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana, né, e as doenças, né, e a morte é uma dessas consequências. Inclusive, na revista fala sobre a diminuição do tempo, né, de vida da humanidade, que a gente lê lá no Gênesis, né? Irmãos que viveram 900 anos, 700 anos, e lá no Salmo 90, se eu não me engano, diz que o tempo do homem é 70 anos, quando muito 80, né? E aqui acho que é legal a gente destacar que tipos de doença, né? Que tipos de pecado que leva a doenças, né? Tem os pecados para a morte, né? Desobediência reiterada, a pessoa está no caminho de desobediência e permanece naquele caminho de desobediência, isso pode atrair também doenças. Desonra a ceia do Senhor, temos aquele texto que diz, né, não discernindo o corpo e o sangue do Senhor, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então, a desonra, não discernir o corpo e o sangue do Senhor é uma legalidade também a doenças. Espinho na carne com um propósito pedagógico. Existem enfermidades que é para a glória de Deus, existem enfermidades que não é para a glória de Deus, mas existem enfermidades que é pedagogia de Deus para nos atrair a Ele, para nos levar ou para nos levar para Ele, né? A um outro nível espiritual, ou mesmo para salvar, né? Então Deus tem seus caminhos para nos atrair, né? Deus deseja salvar principalmente a nossa alma. Então Deus, ele é pedagógico, ele quer arrancar algo de nós, né? E o sofrimento, ele cumpre um propósito muito grande na vida do crente, né? Então Deus, ele é Senhor. Eu brinco que eu sempre faço minhas orações, eu falo para o Senhor: Senhor, livra-me de mim mesmo, né? Porque muitas das vezes a gente reluta, a gente teima, né? Idolatra as nossas ideias, idolatra os nossos pensamentos, mas maior é o Senhor na nossa vida e a gente precisa se render ao Senhor, se render ao senhorio de Jesus, deixar que o Espírito Santo cumpra o ministério dele em nossa vida, que é nos transformar, né, na imagem e semelhança do Senhor. Precisamos aprender a pensar, sentir e agir como Jesus. E às vezes, irmãos, em meio ao sofrimento, a gente muda a nossa forma de pensar e o Espírito Santo de Deus encontra um espaço, um lugar favorável para que Ele possa fazer a sua grande obra em nossas vidas, tá? No item 3, fala que Jesus cura sim, né?
Muitas das vezes a gente escuta, não vemos mais milagres como antigamente, né? A igreja está assim, a igreja está assada, né? E às vezes a gente tenta minimizar, né, o agir de Deus. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus faz milagre, fez milagre e faz milagre e vai continuar fazendo milagre porque ele é Deus, né? Então, eu sou testemunha de muitos milagres na minha vida. Meus 2 filhos são milagres de Deus. Então, eu posso dizer para vocês e incentivar a fé de vocês. Eu vivo de milagres, a minha vida é um milagre, meus filhos são milagres de Deus, tá? O Gael, o mais novo aí, eu tenho certeza que muitos oraram por ele. Quando ele nasceu, o diagnóstico dele era de morte, toda hora era aquele risco de morte, mas Deus falou que eu sairia com ele nos braços. E eu até brinquei, né? Só quem falou que ele ia morrer foi o médico, mas Jesus sempre falou que ele ia viver, porque Deus tem um propósito na vida dele. E ele é um milagre, né? Ele chegou a pesar 700 gramas, né? Não estava completamente formado e está aí. Então, quem é capaz de me dizer que Jesus não faz milagre? Eu tenho um na minha casa, tá? Então, foi um processo longo, né? Mas nunca faltou fé de que Deus poderia fazer, né? Sempre cremos que Deus é poderoso para realizar o milagre. E aí a gente cria aquela tensão, né? Mas Deus quer fazer um milagre nesse caso? Porque às vezes Deus não quer, né? Às vezes o propósito de Deus é outro, né? Mas a gente precisa ensinar e incentivar as pessoas a viver o sacerdócio, né? A viver uma vida de devoção onde ela é capaz de ouvir a voz de Deus. Porque quando Deus fala, irmãos, Deus o processo, por mais difícil que seja, ele é mais tranquilo. Você consegue ter a paz que excede todo entendimento. Você consegue ter um ânimo renovado, mesmo diante das adversidades, né? Eu deixo claro aqui que a minha experiência, ela não é doutrina para ninguém, ela é a minha experiência de fé, né? Eu fui muito incentivada a gravar essa aula para compartilhar com os irmãos, no sentido de ensiná-los, né? E motivá-los que Deus faz milagres grandiosos nos dias de hoje, em 2024. Deus é poderoso para ressuscitar, para curar câncer, para, livrar do mal. Deus é poderoso para fazer tudo, né? Qual que é a nossa posição? Como que é a nossa reação? O que a gente deve dar a Deus resposta diante dessa certeza que nós temos? Exercício de sacerdócio. É vida com Deus, ouvir Deus. Senhor, qual que é o teu plano para a minha vida? Como eu entro nesse plano? Qual que é a tua vontade? Porque quando a gente conhece a vontade de Deus para a nossa vida, a gente vive até os momentos mais difíceis da nossa vida, dando glória a Deus. Porque a paz que excede o entendimento, ela nos toma por inteiro. Então, eu brinco que eu não gostaria de passar o que eu passei de novo, mas eu não abro mão de toda a experiência que eu tive naqueles 105 dias de UTI. Como a mão de Deus sustentou a minha mão, como Deus falou comigo, como a minha mente foi renovada, como Deus quebrou paradigmas dentro de mim. Então, a enfermidade, a luta, o sofrimento, irmãos, elas cumprem um propósito. Então, a gente precisa ser grato ao Senhor em todo o tempo. Ações de graça e contentamento, tá? Então, a promessa de Deus de cura, ela é para nós nos dias de hoje. Tome posse dessa verdade. Muitas vezes, irmãos, a gente tem uma certa idolatria à nossa imagem, né? A gente tem uma certa
não sei se eu estou me expressando bem, mas às vezes a gente tem uma certa idolatria mesmo ao que vão pensar da gente, né? E às vezes isso atrapalha, né? Porque a nossa fé, ela tem que estar 100% em Deus. Nenhum momento a glória é para nós. Então às vezes a gente fica tímido de dizer, né? Levanta e anda em nome de Jesus. Às vezes a gente fica tímido de dizer, está curado em nome de Jesus, porque a nossa mente começa a pensar, e se Deus não curar? Né? Isso atrapalha nosso ministério, atrapalha a obra, né, que Deus nos confiou. Então, irmãos, se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Faz o que tem que ser feito. Ora pelo enfermo e declare cura em nome de Jesus. Declare restauração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, Deus faz milagres, tá? A Bíblia, ela é cheia de tensões, né? De promessas, né? Poxa, se Deus prometeu cura, por que não curou fulano? E por que não curou ciclano? Irmãos, Deus é soberano. Então, o que eu queria fechar aqui essa aula é o seguinte: a promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua plenitude, na eternidade, na consumação do tempo, tá? Então é nesse lugar que todas as profecias serão 100% cumpridas. Lá, né, no reino de Deus, quando Jesus vier em glória, estabelecer o seu reino, Ele for glorificado, nós tivermos nosso corpo transformado, lá não haverá dor, não haverá doença, não haverá tristeza, não haverá choro. Enquanto estamos aqui, estamos sujeitos, o sol brilha para o justo e para o injusto, estamos sujeitos às enfermidades. Timóteo, nosso irmão, né, tinha uma doença no estômago. Então, nós estamos sujeitos a isso. Deus tem poder para curar? Deus tem poder para curar. Mas quando que não haverá doença? Na consumação dos tempos. Tá? Quando o reino de Deus estiver estabelecido, nós tivermos nosso corpo transformado, né? Eu gosto muito daquele texto que diz, né? Porque ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Mas quando Ele vier, nos tornaremos como Ele. Então, essa promessa, ela é plena, ela cumpre a sua plenitude no evento da consumação final. A cura hoje, ela é um antigozo, para que a gente experimente aquilo, é sombra, né, dos bens vindouros, é uma prévia daquilo que nós viveremos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Oro para que essa aula seja uma bênção na vida de vocês, tá? Seja uma bênção nas congregações. Oro para que o Espírito Santo de Deus derrame ousadia sobre vocês, que nesse domingo curas sejam liberadas em nome de Jesus, que no nosso meio aconteça muitos e muitos testemunhos de curas e de milagres entre nós, que a fé da igreja seja renovada em nome de Jesus. Irmãos, declare cura, porque o nome de Jesus é poderoso para curar toda e qualquer doença. Amém? Eu termino essa aula com uma frase de um irmão escocês, Robert Murray. Ele diz assim: Deus me deu uma mensagem em um cavalo. Eu matei o cavalo e agora não posso mais levar a mensagem. O propósito de Deus se cumpre em um corpo. Precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, para que a gente possa levar a mensagem do Evangelho a toda criatura, em nome de Jesus. Beijos.